calcará aos pés os nossos inimigos. Vamos ler o versículo de número 13 em alto e bom som, em uma só voz, independente da tradução que você esteja usando. Vamos no contar de 3 ler o versículo de número 13. 1, 2 e 3. Faltou um glória, um aleluia, um ai no final. Nós estamos na casa do Todo-Poderoso para adorar, exaltar e bendizer. Vamos ler de novo o versículo de número 13 e no final vamos selar com glória a Deus, bem forte. 1, 2 e 3. Em Deus aleluia! Deus é maravilhoso, glórias a Deus, exaltado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Deus faremos proezas. Cada dia que passa entendemos através das Escrituras que é necessário muito da presença de Deus sobre as nossas vidas. É interessante, queridos, que principalmente nos dias odiernos em que vivemos, tempos de pandemia, tempos de guerras, escassez, tempos de recessão econômica no mundo inteiro, e a projeção para o ano que vem é pior do que o ano que nós já estamos vivenciando. Principalmente, algo que tem acontecido muito nos dias de hoje é a degradação moral do ser humano. O ser humano que fora criado por Deus para a glória do Todo-Poderoso. Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, ele diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que o primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Você está aqui para a glória de Deus. Se você está de pé para a glória de Deus, se você está vivo, se você respira, se você anda, se você fala, se você se alimenta, é para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Os versículos 12 e 13 do Salmo 108 falam da confiança que nós devemos ter em Deus. É interessante que quando nós falamos de confiança em Deus, vem à memória aquele texto célebre de Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Onde estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Então, quando nós falamos em confiança em Deus, é quando nós depositamos todas as nossas forças, todas as nossas expectativas, não em nós, não na nossa conta bancária, não em nossos poderes, não em nossas forças, na força do nosso braço, no nosso poder aquisitivo, no nosso poder no sentido social, no aspecto material, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Porém, não basta somente ler o texto, não basta nós olharmos e observarmos para este texto apenas como um texto para ser elencado, apenas para ser um texto somente aplaudido, mas muito pelo contrário, nós temos que olhar e aplicar esse texto na nossa vida, que em Deus faremos proezas. Quando nós observamos o aspecto da vida, quando nós observamos o cotidiano da nossa vida e começamos a agir por conta da nossa própria maneira, de acordo com a nossa própria vontade, Deus já não fica em primeiro lugar na nossa vida. Mas se nós quisermos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida pautada e fundamentada na presença de Deus, então tudo que nós fizermos prosperará. Em tudo que nós fizermos, a mão do nosso Deus Todo-Poderoso é quem nos garante a vitória. Por quê, pastor Gesiel? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando eu observo um texto desse, nós devemos tentar entender, com o auxílio do Espírito Santo, quem escreve, por que escreve, para quem escreve e para qual tempo foi escrito. Essa é uma regrinha básica de exegese, de interpretação do texto. Quando nós estudamos a hermenêutica, existem essas 4 perguntas quando a gente vai estudar qualquer texto da Bíblia: para quem escreveu, por quê, para quem, qual foi o período de tempo que foi escrito aquilo. Davi escreve o Salmo no período das batalhas. Davi escreve o Salmo no período em que
cotidiano, em que foram inúmeras guerras, inúmeras batalhas das quais Davi lutou. O tempo de Davi em que ele lutou e foi vitorioso. É interessante que o Salmo, Davi, ele suplica de Deus em suas jornadas e afirma que não adianta ir para a batalha sem a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui já sai uma palavra profética para a tua vida. Se nós acordarmos pela manhã e nós não tivermos Deus pautados na nossa vida, a nossa vida será fadada. Mas eu sou profeta de Deus para dizer para você que amanhã, quando você colocar o teu pé para fora do teu quintal, o teu Deus Todo-Poderoso é quem te acompanha no trabalho, é quem te acompanha no trânsito, e aonde você chegar, a glória de Deus se manifestará através da sua vida. Quando alguém observa da forma que Davi olha, vem no nosso socorro contra os nossos adversários, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí a gente começa a observar a forma que Deus agiu, porque ainda que nós não vemos ou não percebemos, Deus está lá. Quando nós menos esperamos, às vezes nós estamos fazendo alguma coisa no nosso cotidiano, no nosso dia, nós estamos trabalhando, estamos fazendo alguma coisa, e ali vem a mão de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso nos guardando e nos protegendo. Eu aprendi a orar dizendo assim: Deus, muito obrigado pelos livramentos diários, ainda que não veja e não perceba, mas eu sei que ali estão as tuas mãos poderosas. Por que, pastor Eliseu? Porque o nosso Deus é quem cuida de nós. É por isso que Davi diz: em Deus faremos proezas. Vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas, Ele esmagará os nossos inimigos. Mas quem escreve? Deus. Em Deus faremos proezas. Quem é que escreve? Esse alguém é alguém chamado Davi. Alguém que era pastor de ovelhas. Pastor, mas como que é a história desse jovem? A história desse jovem começa lá em Jericó. Lá em Jericó existia uma mulher que não era muito bem aceita pela sociedade. Lá em Jericó existia uma mulher que ela não era bem vista pela cidade. O nome dela era Raabe. Raabe, a meretriz, quando os homens de Deus invadem a terra de Jericó para observar a terra. Então, quando os soldados ficam sabendo e eles vêm para matar os homens de Deus, Raabe, a meretriz, ela esconde os homens de Deus dentro da sua casa. E quando Israel ele entra dentro de Jericó, quando os muros caem, Raabe e a sua família é poupada, e ela então vem morar na casa com o povo de Deus. É interessante que quando Raabe vem morar com o povo de Deus, após a nação de Israel ela tomar Jericó, ela então conhece um homem chamado Saulo e se casa com ele. Ela muda de vida, ela muda a sua história e ela passa agora a servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. E é interessante que ela se casa com um homem chamado Saulo e tem um filho chamado Obed, e o seu filho Obed cresce, casa-se também e tem um filho chamado Jessé. Jessé, então, ele tem 8 filhos: Eliabe, Aminadab, Samar, Finéias, Natanael, Ozem. O 6º filho morreu no parto, e o último filho que nasceu um garotinho chamado Davi. Davi era formoso, era bonito de aparência, mas ele era ruivo. E segundo a cultura belemita, segundo Flávio Joséfo, ele diz então que na cultura belemita, nascer ruivo era considerado uma pessoa amaldiçoada, considerado uma pessoa maldita. Desde a sua tenra idade, Davi, ele então é rejeitado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos. Davi, ele cresce e ele não podia comer na mesa junto com seu pai, junto com seus irmãos, era sempre colocado de lado. Jessé conseguiu o título de cidadão belemita, e ele então era o responsável pelo sacrifício naquela cidade, do sacrifício da manhã, do meio-dia e do final da tarde. Jessé, todas as vezes que alguém chegava em casa, Jessé escondia e corria esconder Davi, para que as pessoas não vissem quem era Davi. Davi era preterido, era rejeitado. A Bíblia Sagrada nos conta que um belo dia o profeta Samuel, ele estava em Israel, e ele então ouve a palavra de Deus dizendo assim: Jessé, Samuel, desce a casa de Jessé, que eu escolherei um dos
os seus filhos para ser rei. Ele então chega lá e vai passando primeiro. Não era ele, tinha aparência de rei, tinha jeito de rei, mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o interior. Deus não olha para o estereótipo, Deus não olha para a situação momentânea do aspecto material ou externo, mas Deus olha o que está dentro do coração. Passaram todos os filhos, e aí então o profeta disse a Jessé: Jessé, acabaram-se os jovens. Então Jessé diz assim: ainda falta o menor. Menor na Bíblia, no hebraico, é Catã, e Catã significa o indesejável, o preterido. Não é que Davi era um anãozinho, era um rapazinho pequenininho, muito pelo contrário. Segundo a história, Davi só era abaixo de Saul na sua altura, ou seja, ele sobressaía todos no exército de Israel. Mas quando a Bíblia diz que faltava o menor, todas as vezes que a Bíblia fala de menor, está falando de alguém menor, está falando sobre Catã, o indesejável. Ele estava dizendo: ainda falta aquele que não faz falta, ainda falta aquele que não tem porquê de estar aqui, ainda falta aquele que tanto faz como tanto fez. E o profeta disse: nós não nos sentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Davi estava lá no campo pastoreando as ovelhas, e o pai colocou ele para pastorear ovelhas. Não era uma forma que o pai tinha utilizado para que ele abençoar a vida dele, muito pelo contrário, colocou ele para pastorear ovelhas, simplesmente para tirar ele do convívio social da família. E aí então vai alguém chamar, e Davi está recitando o Salmo 23 nesse momento, e aí ele então vai chamar Davi, e Davi dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E alguém chega a Davi: o profeta está lá na sua casa, e o teu pai mandou te chamar, você vai comer na mesa junto com os teus irmãos. Eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida nessa noite. Eu quero dizer para você que o ano de 2020, ainda que pareça um ano de luta, de prova, de tristeza, um monte de situações difíceis das quais nós temos que passar por isso, mas eu profetizo que o ano de 2020 Deus ainda vai surpreender crente. Deus vai surpreender a tua casa.